diante do hino apresentado nesse momento. Agora, vamos abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo possa fazer presente, impressionando-nos para a mensagem que vamos falar nesta manhã, sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus nos ama com o amor que a Escritura disse, o amor eterno. Deus nos ama. Alguém poderá pensar, como pode Deus ter esse tão grande amor e haver tanto sofrimento nas suas criaturas, tanto criatura humana como as criaturas, os animais, que sofrem também. Tudo isso tem uma causa. Lá em Provérbio 26, versículo 2, fala que a maldição sem causa, ela não virá. Ela não vem. Tudo tem uma causa. Deus não ama-nos menos, permitindo que o inimigo nos assole. Deus não faz o mal. Ele é o autor do bem. Como Jesus aqui foi um exemplo de vida na terra. Como está lá em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. A missão dele era fazer o bem. Essa também deve ser a nossa missão. Fazer o bem. Como a irmã Lisana frisou muito bem sobre a questão, no sentido da obra médico-missionário, irmãos, isso é uma chave que abre portas, até certo momento, às vezes com impossibilidade do ser humano, mas é um trabalho designado por Deus. Nós vemos nesses últimos dias, tanta enfermidades, tantas doenças, tanto sofrimento, que muitas pessoas que talvez até desanimam com a sua vida. Quantos dão fim nelas? Tal do estresse, depressão, o mal de Alzheimer, e ali vai cada vez se agravando a situação. A pessoa perde o sentido da vida. Talvez pensando que ele está abandonado por tudo e por todos. Mas Deus promete estar conosco na angústia. Nos momentos que nós sofremos aqui, tanto nós sofremos quando nós contraímos doenças ou uma perda qualquer do ente querido, como também ao ver as pessoas sofrerem. Deus sente com isso, Ele também sofre conosco em ver nós sofrermos. Ele deseja trazer livramento para nós, mas Ele permite. Aqui o texto que eu quero ler, aqui em comparação, o texto-chave que foi lido, antes da oração, fala assim, Deuteronômio agora, Deuteronômio 32, diz assim, vede agora que eu o sou. Esse eu o sou é o grande eu sou. E mais nenhum Deus comigo. Não existe outro com ele. Ele fala, eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Então veja só, Deus permite o adversário realizar
algo na nossa vida para benefício. Romanos 8, 28 fala que tudo o que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo o que acontece. Fico assim analisando, em 2005, eu fui cometido de uma doença que desafiou vários médicos para descobrir a causa. Cada um falava uma coisa. E um queria me internar, outro queria para tirar líquido da coluna, para tentar descobrir, e outro queria me aplicar vários tipos de remédio. Mas eu falava para ele, escuta, doutor, o senhor já descobriu o que eu tenho? Então não vou tomar remédio, não. Porque os médicos querem que a gente confie nele. Não, mas nós precisamos confiar em Deus, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aí ele falou, vou te internar, um outro diz, vou te internar na Santa Casa para tirar o líquido da coluna. Eu falei, não, eu não vou internar na Santa Casa e nem vai tirar líquido da coluna. Aí um deles, um outro já, né, falou assim, ele ia aplicar uns remédios, eu falei, não vou tomar. Eu falei, rapaz, você vai morrer, rapaz, você vai morrer. É o que eles diziam, né? Mas eu nunca perdi a confiança de Deus. Irmão, Deus ama a gente, não é porque a gente é bonzinho, é porque confia nele. É a expressão da sua palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo fará. Não é porque somos bons que Jesus nos escolhe para segui-lo. Ele vê o fim antes do princípio. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Se ele permite a doença, ele também cuida de nós na doença. Vamos ver o que diz o Salmo 41, versículo 3. O salmista fala assim, a expressão da sua palavra. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Outra tradução fala que ele fofa a cama. Olha, irmão, isso mostra o cuidado de Deus que tem mesmo com um dos seus filhos, suas filhas, talvez num leito de dor, num problema. E às vezes outra pessoa de fora vai e fala assim, isso aí é consequência de erro. Não devemos fazer isso. Certa ocasião, nessa época eu estava enfermo, alguém foi visitar-me. E a pessoa, ao visitar, disse assim, mas o crente não pode adoecer. Eu falei, a gente encontra na Bíblia vários textos de pessoas dentro do povo de Deus, com grande destaque na obra de Deus, inclusive profeta, apóstolo, evangelista, doente. Você viu que Paulo recomendou a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, que não tomasse somente água, mas também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas ele não deixou de servir a Deus, confiar nele e pregar a palavra de Deus pelas suas frequentes enfermidades. Deus estava com ele. E a Bíblia fala de Eliseu, expressando que Eliseu adoeceu e morreu. Ele adoeceu e morreu. Existem alguns que morreu sem adoecer entre o povo de Deus. Existem outros que adoeceu e morreu. Então, vê que Deus não desampare a pessoa que está enferma, que está no seu problema de enfermidades. Ele tanto pode curar o enfermo,
como também possa ele permitir que vai para a sepultura. Porque quem é que conhece o futuro? Se nós hoje estamos na presença de Deus, Deus tem prazer na morte dos justos, dos seus santos. Se tirar hoje, ele preparado, né? Uma pessoa hoje, talvez o mal pode vir a acontecer amanhã. O que diz aqui o profeta Isaías 57, veja o que nos indica aqui, que às vezes, irmãos, nós não conhecemos nada do futuro. Né? Não conhecemos, somente Deus conhece. Veja só, começa no primeiro versículo, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Quando, muitas das vezes, Deus permite que o justo é levado antes do mal, porque Deus vê que muitas das vezes o mal que pode acontecer o amanhã, este justo não vai passar pela aprovação, mas hoje ele está preparado. Deus permite. Foi o que aconteceu com Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um grande pregoeiro da verdade relacionado à primeira mensagem angélica. Foi um anjo, aqui tido como o primeiro anjo. Ele com a sua equipe, com seus cooperadores, fala no trabalho tão magnífico que foi feito. Só que no momento, no final da sua vida, ele adoeceu, ele já idoso, doente. Os seus colegas, os seus amigos, trabalharam lado a lado um do outro, buscaram desviar ele do caminho, para não crer na verdade, principalmente relacionado ao sábado. Irmão White fala no primeiro escrito que Guilherme, Deus fez com que então tirasse ele, guardasse ele no pó, mas o anjo guarda o precioso leito dele lá. Por quê? Os seus amigos, seus colegas, buscavam desviar ele. Ia chegar um ponto que ele ia estar desviado totalmente. O que acontece? Morreu. E diz que ao som da última trombeta, a trombeta de prata de Jesus, ao soar, ele vai levantar da sepultura e estará entre a grande multidão de salvos. Está vendo como, aparentemente, né, se Deus preservasse a vida dele, curasse ele e desse mais oportunidade para ele, o que aconteceria? Ia se perder. Quando a gente estuda, fala que amigos, há muitos separados se unirão para nunca mais se separarem. Entre esses está Guilherme Miller. Quantos da sua época que estarão entre os 144 mil a ouvir Jesus? E ele está na grande multidão que vai ressuscitar pela voz de Cristo. Amigo dos seus colegas que morreram, né? Eles morreram, a morte separou, eles vão se unir agora para nunca mais separar. Né? Quer dizer, foi para o bem, não é isso, irmão? Moisés, preste a atravessar a fronteira para Canaã terrestre. O que aconteceu? Cometeu um deslize, consequentemente, ficou privado da entrada na Canaã terrestre. Mas o que Deus fez por ele, mediante o seu arrependimento, seu propósito com Deus? Permitiu que ele fosse, então, para o pó da terra. Irmão, se ele não cometesse aquele único pecado, diz a inspiração assim, único pecado, Deus teria feito com que ele levaria aquele povo, colocasse na terra,
prometida e depois levaria ele para o céu sem passar pela morte. Mas Deus preparou o melhor para ele. O melhor para ele. Se ele ficasse, Deus sabe por quê, que não poderia guardar ele lá, né? Tanto que a primeira ressurreição que houve, numa grande vitória, foi ocasionada, a primeira ressurreição que Cristo realizou, foi a ressurreição de Moisés. A primeira ressurreição. Por isso, lá em Romanos 5,14, fala que a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aquele que não pecou à semelhança de Adão. Até porque ali foi quebrado o grilhão da morte. Todos que morriam ficavam, então, retidos no pó. Foi aonde Satanás, em Judas 9, né? Satanás, ele tenta tentar a Cristo para deter o corpo de Moisés na sepultura. Mas Jesus disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E o servo de Deus foi levantado do pó e Jesus levou ele para o céu. Então veja que Deus sempre faz o melhor. Por isso que em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nas nossas orações, quando nós pedimos com fé, o que Ele faz por nós? O que Ele faz por nós? Quando nós pedimos, confiamos, entregamos a nossa vida nas mãos dEle. Efésios 3:20, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pode fazer por nós muito. Às vezes, irmão, as nossas orações não são atendidas da forma como os pedimos. São 3 requisitos na oração. Nós temos, pode acontecer um dos 3. Primeiro, pedimos, Deus fala, espera. Podemos pedir, Ele disser, não. Podemos pedir e a resposta vir imediata. Existem esses 3 pontos. Tiago diz que pedi e não recebereis. Por quê? Pediste mal. Por exemplo, quando nós vamos orar por uma pessoa enferma, no nosso coração está desejando que aquela pessoa restabeleça. Não é isso, irmão? Das suas enfermidades. Sim, é um desejo da gente. Mas vamos dizer que Deus tem uma visão agora diferente da nossa visão. Nós não conseguimos ver o dia de amanhã. Por isso, lá em Mateus 6,34, fala: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O mal pode vir amanhã. O mal pode chegar amanhã. Eu quero ler um texto aqui do Ciência do Bom Viver. Olha o que disse aqui. A irmã White fala assim: caso há em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde, mas nem todos os doentes são sarados. Existe caso que nem todos os doentes são sarados. Por isso que a nossa oração não deve expressar ordem.
faça isso, faça aquilo outro, essa é expressão de ordem. Jesus, no Getsemane, orou 3 vezes o mesmo teor. Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E se que nós pedimos não seja para o bem daquele enfermo? Então, fala assim: muitos são postos a dormir em Jesus. João, na ilha de Pátimo, foi mandado escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Vemos por aí que, se as pessoas não forem restituídas à saúde, não deve ser posto em consideradas como destituída de fé. Não quer dizer que, ao orar, e a oração não é respondida, não é falta de fé. Mas, muitas das vezes, Deus tem um propósito, né? Aí, por isso, Ele não atende. Ao orar, veja sua orientação no sentido de orar, né? Ao orar pelos doentes, cumpre lembrar que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou não. Não sabemos. A nossos olhos pode parecer favorável, nossa visão, mas aos olhos de Deus, muitas das vezes, não é favorável. Eu já vi alguma pessoa dizer que parece que ao orar assim, Pai, se for possível, faça isso. Aí dá entendimento para algum que é falta de fé. Você tem que orar com autoridade. Irmãos, Jesus foi um exemplo de vida para nós. Se ele... E Deus sempre atendeu ele. Então, viu que lá na próxima sepultura de Lázaro, né? Jesus chegou com as palavras: Pai, graça te dou por ter sempre me ouvido, mas por causa dessa multidão que está aqui. Jesus tinha certeza que a oração dele seria ouvida. Bastava ele pedir. Mas ele, como humilde que era, né? Ele então pedia segundo a vontade de Deus. Por que Lázaro morreu? Por quê? Por que ele morreu? Por que Deus permitiu a morte dele? Sim, irmãos, a inspiração nos disse que naquele ato Jesus tinha um propósito de fortalecer a fé das irmãs dele. Porque Jesus era amigo da família. Jesus se retirou porque ele é vida. Porque não existe morte com a presença de vida. Se ele não retirasse, Lázaro não morreria. Tanto que quando ele chegou, que ficou distante da casa, que as irmãs, foi uma lá, depois a outra. Aí as irmãs falaram, uma falou e outra também: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E era verdade. Com a presença de Cristo, Lázaro não morreria. Por isso ele retirou para a distância. Mas Jesus disse para ela: Lázaro, ele há de ressuscitar. Sim, Senhor, sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, ao orar pelos enfermos, nós devemos ter isso em mente, né? Que não sabemos o que
se vai acontecer o bem ou o mal. Portanto, nossas orações devem incluir esse pensamento. Qual é o pensamento? Senhor, tu conheces todo o segredo da alma. Está familiarizado com essas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas. Seu amor por elas é maior do que é possível ser o nosso. Se, portanto, for para a tua glória e o bem dos aflitos, pedimos, em nome de Jesus, que seja restituído a saúde. Bom, isso aí nós devemos aprender, tanto das palavras de Cristo, o procedimento dele, como a orientação da irmã White. A irmã White tinha uma série de enfermidades, tinha várias enfermidades que atacavam ela. E uma delas era rouquidão. Uma rouquidão que não desprendia desta serva do Senhor. E ela orava repetidas vezes. E ela sentiu que a oração dela não era atendida da forma como pedia. Aí ela chegou na conclusão, bom, se Deus não remove esse problema, dessas enfermidades, ele tem um propósito com isso. Irmão, isso que a gente deve pensar. Né? Se ele permitiu, diz que a mão dele fere e a mão dele cura. A mão dele fere no sentido de permitir o adversário lá tocar. Mas na hora da operação, é ele. Ele deixa passar aquela experiência, depois, no tempo certo, ele vai agir. Da maneira certa também, ele vai agir. Portanto, nós não devemos desfalecer nossa fé, sempre confiante nele. E, essa semana mesmo, conversando com a minha esposa, né, que é lógico que a doença, às vezes, tem hora que tira o alento, né, assim, o ânimo. Mas ele fala, olha, se Deus permitiu isso acontecer, tem um propósito. E um dos propósitos, ele está lá em Romanos 12, né? Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. As dificuldades, as lutas que nós estamos, Irmão White fala que é um convite à oração. A gente sempre pela madrugada, né, graças a Deus, Deus tem nos ajudado a estar levantando madrugada para orar 2, 3 horas da manhã. Eu oro, dobro o joelho lá, ela fala que quando ela está perto, ela também acompanha no pensamento, lá da posição que ela está. Né? Que é o seguinte, a Bíblia diz que Deus que dá o sono, mas ele também desperta do sono a pessoa, né? Com um objetivo. Talvez a gente levanta, perde o sono por algum momento, é hora da gente levantar, orar, meditar na palavra dele, e não ficar acabrunhado, ficar triste, porque ele tem cuidado de nós. A doença vem Deus permite com um objetivo. Quem sabe para provar nossa fé, nossa paciência, para desenvolver a paciência, porque nós temos que fazer, aprender a exercitar a paciência, fazer o exercício da paciência. A gente vê as pessoas, às vezes, atacam o outro assim, sem mais, sem menos, enfrentando como um pitbull, né? Enfrentando até mesmo o seu dono, muitas das vezes. E nós temos que deixar
que o Espírito Santo faça um trabalho, continua trabalhando em nosso coração, colocar no estágio do caráter divino em nós humano. É por isso que essas coisas vêm, as provações vêm, porque são mensageiras de Deus, são obreiras de Deus, para remover nossas arestas, nossa dificuldade, nosso mau relacionamento, às vezes uns com os outros, né? Talvez não sabemos discordar das coisas, discordamos com tempestade. Isso é natural do ser humano, mas não deveria ser assim. Nós precisamos ter a natureza divina, diz a Bíblia, né? Ter natureza divina. Saber como relacionar com as pessoas, como tratar as pessoas. Para isso, muitas das vezes, é permitido. Por exemplo, quando a irmã White foi chamada para o ministério evangélico, né, porque ela é a mensageira da igreja, ela teve uma relutância para aceitar, preocupada de se exaltar. Quando pediu que Deus passasse a outro essa responsabilidade, preocupado com ela se exaltar, Deus disse para ela: se você se exaltar, eu te firo com doenças. Se você exaltar, você vai ser ferida com doenças. Então, irmão, veja só. É um meio que Deus usa para nos moldar. Para nos moldar. E às vezes nós encaramos como inimigo, né? Essa moldagem vem para nos purificar, nos preparar, né? Remover essas arestas, essas dificuldades. E tem muitos pontos para nós lutar e vencer. Mas Deus sabe por onde começar, né? Por onde começar. Talvez esse é o ponto. Depois ele vai mostrando nós um ponto de cada vez. Se a pessoa, se o Senhor chegasse para nós, mostrasse para nós todo o nosso defeito de caráter. Eu tenho um livrinho na comportagem, manual da comportagem, que ele conta lá uma experiência assim, muito interessante. É que um colega chega para o outro, né, e pergunta: escuta, trabalhando junto você se conhece bem um ao outro, né? Passa a conhecer as virtudes e os defeitos. As virtudes às vezes aparecem, né, mais claramente. Os defeitos muitas vezes são ocultos. Mas a convivência é como marido e mulher. Eles se conhecem bem um ao outro, né? Se conhece bem um ao outro. Aí o outro fala assim: escuta, faz um relatório para mim de quê? Você relata para mim todos os meus defeitos de caráter e me apresenta. É interessante, né? Relatar os defeitos de caráter, que o colega conhece o outro, quem está trabalhando, né? Ombro a ombro, né? Lado a lado um do outro aí. Então, um pedido duro de ser atendido. Você falar para a pessoa: você tem esse defeito aqui, você tem mais esse, você tem mais esse, você tem mais esse. Mas o objetivo é que a pessoa, ele quer lutar. E Deus não mostra tudo de uma vez. Todos os defeitos da gente. Por quê? Se Deus revelasse para nós todos os nossos defeitos, nós iria desanimar de seguir. Mas vai mostrando paulatinamente. Então, Pedro tinha um defeito muito grave. Ele não sabia, ele não conhecia. Né? De ser melhor do que os outros colegas, né? Mais firme, mais constante, para confessar a Cristo. Cristo fez ele passar pelaquela experiência para ele ter menos confiança em si mesmo e mais confiança em Deus e nos seus colegas. Filipenses 2 fala que cada um considera o outro superior a si mesmo. E a tendência nossa é considerar
aquela pessoa inferior e nós superior. Toda vez que nós apontamos o defeito de alguém, está indicando que nós somos melhor do que ele. Como os fariseus diziam, né? Eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem como esse publicano. Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo, jejuo 2 vezes na semana. Apresentou seus méritos, derrubando qualquer mérito de outro. Eu não sou como os demais homens. O que aconteceu? Deus ouviu a oração dele, tão justo? Não. Porque Jesus diz que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Para quê? Para o nosso próprio bem. Quem julga a si mesmo, eu quero ler 2 textos aqui na Bíblia, com os irmãos. 2 textos da Bíblia, né? Aqui nos fala aqui, por exemplo, em Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, fala assim, versículo 31. Diz assim, ó. Porque se nós, versículo 31, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, aqui Deus dá a oportunidade para nós julgar a nós mesmos. Julgar a nós mesmos. Agora, segunda carta de Coríntios, né? Aqui nos fala assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então agora vem falando, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, não é isso que diz o texto lá? E agora, fala assim, 3 versículo 5. Diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, a Bíblia nos dá a oportunidade de fazer autoexame, nós mesmos, cada um examinar a si. E, ao examinar, aí no texto de Coríntios, né, capítulo 11, né, nós vamos fazer o quê? Se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados por outro. Né? Nós mesmos seríamos nosso juiz. Como nós mesmos devemos ser o nosso médico, né? Quando estamos enfermos, não devemos entregar a nossa vida absolutamente, entregar nas mãos de médico humano, que não teme a Deus, né? Se nós, por exemplo, necessitamos de uma cirurgia, tem que passar pelo médico, então a recomendação aqui no Ciência do Bom Viver é que nós devemos, então, orar e entregar aquele instrumento profissionalizante nas mãos de Deus, para depois você se entregar nas mãos dele. Pessoa que não teme a Deus. Pessoa, por exemplo, que tem a crença espírita. Se sabemos que ele é espírita, não devemos consultar com essas pessoas. A palavra de Deus não aprova. Saber que uma pessoa é espírita e você vai lá consultar com aquela pessoa. Então, Deus tem um cuidado muito especial conosco. Por isso que fala que Deus, ele é zeloso, no 2º mandamento. Eu sou um Deus zeloso. E lá em Tito 2 fala que o povo dele é um povo zeloso. Se o nosso pai é zeloso, né, nós também devemos ser como ele é. Devemos ser como ele é.
mas só no nosso dia a dia, no nosso andar com Deus, buscando a Ele, levantando os nossos olhares sempre para o céu, como diz a Bíblia, né? Eu olho para os montes. Montes, irmão, é símbolo de vitória. Vale é símbolo de derrota. Vale quando a pessoa está embaixo. Monte quando ele está em cima. Deus é comparado como o monte. Lá ele está presente, neste monte. Por isso que a igreja dele no passado, né, sempre é construída numa parte elevada. A igreja católica ela segue esse ditame aí, né? Sempre construir as suas igrejas numa parte mais alta do lugar para ser vista de mais longe. Né? Tanto que uma das primeiras coisas que você chega quando chega numa cidade é um templo católico. Está sempre num lugar mais destacado. E era assim, quando o povo ia buscar a Deus, né, nos montes, antigamente, né? Quer dizer, não é só no monte que Deus ouve, mas era um lugar que o povo escolhia para adorar a Deus, né? Até aquela samaritana, ela questionou com Cristo devido ao dizer dos judeus, né? E Cristo agora abrangeu. Nós vamos analisar aqui a abrangência nesse sentido. Capítulo 4 do livro de São João. 4, essa entrevista de Cristo com esta samaritana. O que disse? Aqui fala assim. Que fala assim, começando no versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram neste monte. E vós dizei que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adoreis o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram em espírito e em verdade. Então esta era a concepção dos judeus, né, que a adoração deveria ser no monte. Lá, essa vem lá de trás, essa ideia, né, relatado aqui pela samaritana, né? Adorar nesse monte, você tem que adorar nesse monte. E dizer que é em Jerusalém, quer dizer, o judeu diz que é em Jerusalém que tem que adorar. E aonde deveis adorar, né? Então ela queria uma resposta de Cristo. Cristo então abrangeu o sistema de adoração. Então diz que vós adorais o que não sabeis, né? Então vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém, mas adorai o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não devemos estar com exclusividade na igreja para adorar, como Jerusalém, nem também no monte com exclusividade para adorar, mas aonde a gente estiver, devemos adorar o Pai. De que maneira? Em espírito e em verdade. Cada casa deve ser uma casa de oração, irmão. Nós devemos sempre ter no lugar costumeiro de nós orarmos, devemos sempre ali ser uma sala de audiência com Deus, orando a Ele, para nos dar mais discernimento, ter uma visão mais ampla das coisas. Às vezes nós temos uma visão clipsada, nós olhamos, temos os olhos da carne, não da fé, vemos coisa que não existe, né? Muitas das vezes. Por quê?
O salmista diz: desvenda aos meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei.